Fala pessoal, tudo jóia? Bom, estou gravando essa aula, o tema dessa videoaula vai ser polimorfismo novamente, tá? Foi o campeão de dúvidas até agora, o que mais surgiu comentários, tipo, não entendi, não ficou muito claro, foram as aulas de interface e polimorfismo. Em especial para o assinante do nosso canal, Flávio Henrique, tá? Flávio Henrique. Eu troquei uma ideia com ele agora há pouco no Gtalk, e ele falou que não entendeu muito bem, que não ficou muito claro os conceitos. Pois bem, elaborei um exemplo novo aqui, vou demonstrar ele para vocês por que é importante usar o polimorfismo, por que é importante usar a interface, tá? Eu queria desde já pedir que vocês façam a mesma coisa que o Flávio Henrique fez, que é postar um comentário quando não entender a aula. Para mim é muito melhor, tá? Posta aí e fala, ó, não entendi, não ficou muito claro, eu discordo do que você falou nesse minuto da aula, ou então, não, ficou legal, ficou claro para mim, tá? Falem para mim o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo aí do curso, tá bom? Bom, vou criar um pacote aqui, package, vou chamar de br.com.controle. Opa, controle, deixa controle só. Eu ia colocar ponto polimorfismo ponto controle, mas deixa só controle. Bom, nesse pacote eu vou criar uma nova classe, vou chamar ela de start. Vou deixar o método main na classe start. Vou criar uma outra classe pessoa, que não vai ter o método main. Essa classe pessoa vai ser abstrata. Ou seja, ela só vai servir para ser estendida, tá bom? Vou criar uma classe gerente, que também vai ser abstrata, vai servir só para ser estendida, e ela vai extender de pessoa. Tranquilo? Gerente é uma especialização de pessoa, então tá tudo certo. Bom, vou criar uma outra classe gerente, gerente administrativo, certo? Gerente administrativo, que vai extender gerente, certo? Vou criar uma outra classe gerente vendas, gerente vendas, que também vai extender gerente, tá bom? Vou criar uma outra classe gerente geral, tá bom? Que por sua vez também extende gerente. Tranquilo até aqui? Até aqui só extensão, papá, nada de muito complexo até aqui. Vou criar uma classe chamada RH. Só isso. Bom, pessoal, vou criar uma interface, new interface, gratificação, tá certo? Pessoal, olha só. Na regra de negócio do meu software, só o gerente geral e o gerente de vendas vão receber gratificação. O gerente administrativo não vai receber gratificação, tá? E a minha interface ela vai ter um método public double calcula gratificação, certo? Opa. Então vamos lá. Só o meu gerente geral e o gerente de vendas vão receber gratificação, tá? O meu gerente administrativo não vai receber gratificação.
Agora imagina, pessoal, a gente fazendo um software com 30 desenvolvedores. Não sou eu só que estou escrevendo esse código. 30 pessoas diferentes vão escrever esse código, tá? Vão mexer nesse código. Quem vai codificar a classe gerente geral é outra pessoa que não é a mesma que vai codificar a classe gerente de vendas, tá? Imagina isso para mim, que sou analista de sistemas, eu obrigar, eu de fato forçar que tanto gerente de vendas quanto gerente geral tenha um método calcula gratificação, tá? E esse calcula gratificação tenha esse nome aqui, faça o bendito cálculo da gratificação do gerente geral e do gerente de vendas, tá? A maneira mais fácil de fazer isso é através de interface. Por quê? Porque se eu colocasse um calcula gratificação no gerente, tá? No gerente, colocasse um método que calcula gratificação no gerente, o gerente geral também ia herdar esse método, tá bom? Ele também ia herdar. E ele ia ter esse método lá para ele. Você pode não codificar ele, mas ia ficar muito esquisito, tá? Você tem um método que não serve para nada, aí a regra de negócio já não ia estar num sistema, ia estar alguém falando: ah, não, o gerente administrativo ele tem o gerente geral ele tem. Não, o gerente administrativo que não vai receber. O gerente administrativo ele tem um método aí, mas ele não vai ser calculado não, tá? O único que recebe gratificação é o gerente geral e o gerente de vendas, certo? Bom, esse é o primeiro ponto que eu vou ressaltar para vocês que é importante a gente ter interface, o uso da interface, que é o quê? Bom, eu deixo meu projeto mais consistente, tá? Eu evito a minha relação de herança e eu tenho aqui, porque se eu colocasse herança aqui do método calcular gratificação em gerente, todo mundo ia receber ela. Eu não quero que todo mundo tenha o método calcular gratificação. Só o gerente de vendas e o gerente geral. O gerente administrativo não tem cálculo de gratificação, tá bom? Mas eu vou vir aqui no meu gerente, olha só, agora eu vou usar a herança. Vou colocar um private. Opa, private double salário, certo? E de acordo com a nossa aula de encapsulamento, source generate gets and settings, papá, tantan, e tá aí, tá? Então, o nosso gerente tem salário. Logo, o gerente tendo salário, gerente abstrato, todo mundo aqui passa a ter salário. Tanto gerente administrativo, quanto gerente geral, quanto gerente de vendas, herdam o atributo salário e os métodos acessórios do gerente, tá? Porque eles são extensões. Tranquilo? Bom, então, vamos colocar aqui. é, Vamos na classe. Ah, tá. Gerente de vendas e gerente geral vão implementar. Ó, implements gratificação, tá? E vamos adicionar o método. Opa, criar como abstrata não. Vamos adicionar o método aqui, calcula gratificação. E como que vai ser o cálculo da gratificação do gerente geral, tá? Eu vou colocar aqui que gratificação vai ser igual a this.get salário, ou seja, peguei o salário do cara, dividi por 10, tá? Então, olha só, que bacana. Opa. Eu peguei o salário, vai me retornar o salário, vai dividir por 10. Não vai ficar muito confuso isso aqui não, isso aqui tá tranquilo, né? Tá, então olha só. Eu vou retornar gratificação. Pessoal, isso aqui, ó, this get salário, é como se ele me retornasse o salário, depois que ele retornou o salário, eu faço a conta dividindo o salário por 10 e atribuo essa variável minha aqui, double gratificação. E logo abaixo eu retorno a gratificação. Então, o meu método calcular salário do gerente geral vai representar 10% do salário dele, vai ser a gratificação. Beleza? Bom, já o meu gerente de vendas, ele também vai implementar a interface gratificação. E ele também vai ter que dar corpo para o método. E o cálculo dele vai ser diferente, pessoal. O cálculo desse camarada aqui vai ser o seguinte, ó. Double
gratificação vai ser this.getSalário, o salário do camarada, tá? Sei lá, mais 50, beleza? Salário mais 50. Então você vê que são duas formas diferentes de calcular a gratificação. O gerente de vendas vai receber 50, o salário dele mais 50 reais, tá bom? Vai ser o cálculo de gratificação do gerente de vendas. O gerente administrativo, não, vai ser 10% do salário dele, certo? Aliás, não, eu vou colocar a gratificação só 50. Salário mais 50 ia dobrar o salário do cara. A gratificação, nesse caso aqui, vai ser só 50, certo? E eu retorno a gratificação. Pá, eu tenho duas maneiras diferentes de calcular. Então vamos analisar aqui o que eu ganhei usando a interface. Primeiro, eu obrigo a pessoa que for mexer na minha classe a manter esse método com o mesmo nome, tá certo? Eu tenho uma relação, eu obrigo, tá? Não tem jeito do cara ter um método calcular gratificação especial, não tem jeito, tá? Vai ser o calcular gratificação que eu vou usar. Eu dou a liberdade de cada um, tanto o gerente administrativo quanto o gerente de vendas, calcular a gratificação da maneira que ele bem entender, tá? Cada regra de negócio vai determinar aqui como que vai ser o cálculo dessa gratificação, tá? E eu tenho a liberdade também de não ter, no caso meu gerente administrativo, ele não tem o cálculo de gratificação, apesar de ser gerente, tá? Se eu simplesmente não colocasse a interface, pessoal, ia ficar muito solto. Esse camarada aqui, o gerente geral, podia ter um método, calcula gratificação. Outro, calcula gratificações. Imagina só, bagunça que virar um projeto desse. Mas esse é só um aspecto. O outro aspecto é com relação ao polimorfismo, tá bom? Vamos dizer aqui que no RH, tá? Nós temos uma classe, um método public void calcula pagamento, tá certo? Calcula pagamento. Tranquilo? E esse método calcula pagamento, ele vai receber, vamos ver aqui, ele vai receber um cara que receba gratificação, tá certo? Ele vai receber uma pessoa que receba gratificação. Ele vai calcular o pagamento de pessoas que recebem gratificações, tá certo? Bom, então vamos lá. Vou na minha classe Start. Vamos criar um gerente geral, que tem gratificação. GG, recebe new. Gerente geral, chama o construtor de gerente geral, tá bom? gg.set salário, todo mundo tem que ter um salário para calcular a gratificação. Sei lá, 3.000. Certo? Então, eu tenho meu gerente geral com salário de 3.000. E aí eu vou criar um gerente de vendas, tá? GV, recebe new. Gerente de vendas. GV.set salário, sei lá, 2.400. Bom? Tranquilo? Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui na nossa classe RH. A gente vai receber o camarada que vai calcular a gratificação, tá certo? Vamos só imprimir aqui na tela. G. Calcula gratificação, tá? Vamos só imprimir o retorno, tá bom? Só imprimir o retorno. Então vamos lá. Minha classe Start, não percam o exemplo não. Vamos lá, só recapitulando. Eu criei um gerente geral e um gerente de vendas, tá? Tanto gerente geral quanto gerente de vendas implementam a interface gratificação, tá? Só que cada um tem um método próprio de calcular a gratificação, certo? Aí eu criei uma classe RH. Essa classe RH recebe uma gratificação G, tá bom? E aí eu imprimo o valor dessa gratificação. O
que ele receber, tá? Vamos rodar isso aqui. Ó, vou rodar esse negócio aqui. Pam, 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 pam. Opa, o que aconteceu? Ah, eu não chamei, né? Não criei a classe RH. Vamos lá, RH, recebe new RH. Peraí. New RH. Recebe new, faltou um new aqui. Hoje eu tô ganhando prêmio de desatenção. Bom, tudo bem. Então, vou chamar aqui, ó, RH ponto calcula pagamento. Recebendo quem? Recebendo qualquer pessoa que possa receber gratificação, tá? Então, eu vou passar um GG e vou passar também um GV, que é o gerente de vendas. Bom, vou mandar calcular. Pá, ele calculou a gratificação certinha do gerente geral e do gerente de vendas, tá? Beleza, perfeito. Entregamos software para o cliente, está calculando as benditas gratificações. Aí passa alguns meses, o cliente vira para você e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, a regra de negócio nossa mudou. É, exatamente, a regra de negócio muda, galera. Então, assim, hoje só recebe o gerente geral e o gerente de vendas. O vendedor também vai receber gratificações, tá bom? O vendedor também vai receber gratificações. Bom, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mexer no meu método calcula gratificação, no meu método RH? Não, tá? Não preciso mexer nele. O que, que eu vou ter que fazer? Vou criar uma new class vendedor, certo? A classe vendedor, ela vai implementar gratificação, certo? E ela vai ter que dar corpo para o método calcula gratificação, tá bom? O que, que eu poder... bom, tá. O cálculo da gratificação do vendedor vai ser o seguinte, né? O vendedor vai ter um atributo double venda, tá? Vai ter um source generate gets and settings, vai gerar os gets e os sets das vendas deles, tá? E aí o que, que eu vou fazer? Vai ser o cálculo da segunda regra de negócio que o meu cliente me passou. O cálculo da gratificação vai ser igual this.venda. Pessoal, aqui eu posso usar tanto venda quanto get venda, porque eu estou dentro da classe, tá? Dividido por 30, tá? Então assim, eu vou pegar a venda do camarada, dividir por 30 e vai ser o valor da gratificação do vendedor, certo? E vou retornar essa gratificação. Só isso. Eu não preciso mexer no meu método calcula a gratificação do RH, tá? Depois de feito isso, pessoal, eu posso vir aqui na minha classe Start. Ó, vamos lá. Vou criar um vendedor. V recebe new vendedor, tá? V.set vendas recebendo 5.000. Tudo bem? E aí eu venho aqui, ó, RH ponto calcula pagamento, passando o vendedor como atributo, tá? O que que aconteceu, pessoal? Imagina que você tem 500 métodos diferentes para fazer o cálculo de vendas. Aí, de repente, o seu cliente vira e fala, ó, mudou a regra de negócio aqui, o fulano de tal também vai receber gratificação. Se você não usar a interface, se você não usar o polimorfismo, que a gente está usando o polimorfismo também, tá? Bom, se você não usar a interface, no caso aqui a interface gratificação, se não assinar a interface gratificação, bom, você pode, cada lugar, cada pessoa, cada objeto aí, cada classe que recebe gratificação pode implementar um método de nome diferente, por exemplo. É só um exemplo. E outra coisa que eu ia perder se eu não usasse a interface ia ser a vantagem de ter o polimorfismo aqui. O
que é a vantagem de ter polimorfismo? Tanto faz a classe, tá bom? Eu, no caso aqui, eu tô transformando tanto o vendedor, quanto o gerente geral, quanto o gerente de vendas, tudo em gratificação, tá? Em pessoas que recebem gratificação. Porque todos assinam essa interface. E o método calcular gratificação, ele vem aqui e recebe essa pessoa, tá? Eu não preciso modificar o meu método calcular pagamento se uma nova pessoa, se um vendedor, ou se daqui a pouco, sei lá, o gerente administrativo passa a receber gratificação também. Eu não preciso mexer nada no meu método. Eu só faço essa classe aqui, implementar a interface e crio um método próprio dele calcular a gratificação, certo? E tá resolvido, sem segredo, tá bom? Pessoal, olha, eu sei que esse é um tema assim difícil, é um tema meio complexo de você assimilar de primeira, tá? Eu realmente acho que vai ficar muito mais claro quando a gente estiver trabalhando com software, com projetos. Isso aí eu vou deixar para o módulo 2 do curso, tá bom? Eu gostaria muito que o Flávio Henrique comentasse essa aula de novo, falasse, ó, não gostei, ou opa, esclareceu, ficou mais tranquilas as ideias, ou então, não sei, comentasse a aula, tá? Eu gostaria muito que quem assistisse essa aula desse um like ou desse um dislike, isso é uma força muito grande, tá? Isso ajuda o canal a ficar no ar, tá bom? Se vocês estão gostando do curso, sério, assistem a aula, dê um like, toma 2 segundos do seu tempo, tá bom? No mais, muito obrigado, comentem um vídeo e qualquer coisa estamos à disposição. Valeu, galera!